Sabe aquela sensação incômoda, um arrepio na espinha sem explicação, um canto de olho que vê algo que não está lá. É como se, às vezes, o véu entre nosso mundo e outros mundos ficasse mais fino. Uma melodia antiga, incompreensível, vazando pelas frestas da realidade. Perigosa, ela corrói a alma e estraçalha a mente. Foi essa melodia que Gabriel ouviu. Ele não procurava, ela o encontrou. E quando você ouvir a história dele, talvez o mundo nunca mais pareça o mesmo. Talvez essa melodia já esteja tocando para você. Gabriel era um cara comum, tipo a gente. Morava num apartamento apertado em São Paulo, dividindo a vida com a poeira e a monotonia da metrópole. Historiador autônomo, vivia desenterrando lendas urbanas, histórias esquecidas em documentos velhos e poeirentos. Não era um acadêmico renomado, mas um caçador de fragmentos, um arqueólogo do efêmero. Ele era cético, sabe, racional. Acreditava no que podia tocar, provar, no concreto da história e da ciência. Mas sob essa fachada de pragmatismo, nutria um fascínio mórbido pelo desconhecido, pelo que a história oficial deixava de fora, pelos cantos escuros, onde a razão se dobrava e quebrava. Foi essa curiosidade, um anseio quase infantil por desvendar o que não deveria ser desvendado, que o levou até a antiga Biblioteca Municipal. Um prédio imponente e decrépito, de arquitetura vitoriana em meio ao concreto moderno, com cheiro de mofo, papel velho e uma desolação que parecia impregnar as próprias paredes. Não a parte turística, não, onde a luz do sol ainda filtrava pelas janelas grandiosas. Gabriel procurava o subsolo, o arquivo morto, um labirinto esquecido de estantes metálicas e caixas de papelão, onde os documentos eram enterrados para nunca mais ver a luz. Ali a iluminação era falha, uma lâmpada fluorescente pisca-pisca que criava mais sombras do que luz. A umidade grudava na pele e o ar era pesado, quase denso, como se o próprio tempo tivesse ficado estagnado. Milhares de caixas, cada uma um sarcófago para uma história que ninguém se importava mais em contar. Mas Gabriel se importava. Era ali que ele se sentia vivo, um explorador solitário em um oceano de insignificância. Mexendo em papéis amarelados, em jornais que viravam pó ao toque, em cartas de um passado que já não existia. Foi numa tarde chuvosa, com o vento uivando lá fora como uma matilha de lobos famintos e o prédio gemendo como uma criatura antiga sob o peso dos séculos, que ele achou a caixa. Não era uma caixa comum, daquelas de papelão. Era de madeira escura, antiga, entalhada com símbolos que ele nunca tinha visto em nenhum texto ou artefato conhecido. Formas orgânicas e geométricas se misturavam em um padrão hipnótico, quase indecifrável. Parecia um sarcófago em miniatura, um relicário de um segredo ancestral, esquecido por eras. Uma fina camada de poeira cobria a madeira, mas Gabriel sentiu uma estranha corrente fria emanar dela, uma sensação que não era de medo, mas de uma profunda, quase reverente, anomalia. Dentro não havia papéis, nem pergaminhos, apenas um único volume, um livro sem título, sem autor, sem qualquer identificação que o ligasse ao mundo conhecido. Sua capa era de um couro escuro, mas não um couro comum. Era maleável, quase flexível, como uma pele humana, com uma textura estranha e fria que parecia absorver o calor da sua mão. Havia uma leve ondulação na superfície, como se algo pulsasse logo abaixo. As páginas eram de um material escuro e denso, e a tinta que as preenchia parecia quase viva, pulsando em tons profundos de roxo e preto, em constante, sutil movimento. A caligrafia, a caligrafia, era uma espiral de letras que se contorciam, se sobrepunham, se engoliam, como vermes num emaranhado sem fim, uma dança caótica que desafiava a linearidade da escrita humana. Não parecia ter sido feita por mãos humanas, ou mesmo por uma inteligência que conhecêssemos. Dava um nó na cabeça só de tentar decifrar, uma vertigem intelectual que perturbava o raciocínio. Mas o cheiro era o mais perturbador, um cheiro doce e nauseante, como flores mortas misturadas com metal enferrujado,
umidade de caverna e algo mais, algo indizível, que grudava na garganta, que parecia vir de lugares e tempos impossíveis. Gabriel levou o livro para casa, um peso estranho na sua mochila, um frio que parecia emanar do objeto e se infiltrar em seus ossos. Não conseguiu dormir. A cada página que virava, sentia uma pontada de ansiedade crescente, uma certeza sombria de que estava abrindo algo que deveria permanecer fechado, uma porta para um abismo de conhecimento proibido. As palavras não faziam sentido no começo, era um emaranhado indecifrável, mas as imagens que elas evocavam em sua mente, essas, sim, eram claras demais. Cidades impossíveis que não existiam em nenhum mapa terrestre, construções ciclópicas erguidas por mãos não humanas, criaturas de pesadelo que desafiavam a lógica e a biologia, céus que sangravam cores que nossos olhos não foram feitos para ver, constelações que se retorciam em desenhos absurdos. E um nome que parecia se formar em sua mente, não lido, mas entendido, sussurrado de algum lugar profundo de seu ser, Shilos. Um sussurro, um eco de algo primordial, um nome que parecia ter a idade do próprio universo. Os dias se transformaram em noites, as noites em uma sucessão interminável de vigílias febris, banhadas pela luz pálida de sua luminária e pelo brilho hipnótico das páginas do livro. O livro se tornou seu universo, e ele, seu prisioneiro. Gabriel não comia direito, não dormia. Seu corpo se tornava uma casca vazia, enquanto sua mente se expandia para horrores inimagináveis. O apartamento, antes um refúgio aconchegante, começou a se parecer com uma prisão que se contorcia ao seu redor. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos a cada rachadura e mancha de umidade, formando padrões que ele antes ignorava. As sombras dançavam de um jeito novo, não eram apenas as sombras do entardecer ou do mobiliário. Elas tinham forma, tinham olhos, se movendo nas periferias da sua visão, sutilmente, quase zombeteiramente. O cheiro doce e nauseante do livro impregnou tudo. Suas roupas, sua cama, o próprio ar que respirava, até a sua própria pele parecia exalar aquela fragrância de podridão cósmica e terror. A sanidade de Gabriel começou a escorrer pelos seus dedos como areia fina, levada por um vento invisível. Ele via padrões complexos nas rachaduras do teto, mensagens codificadas nas folhas secas que o vento trazia para a janela, nos movimentos aleatórios das cortinas. A realidade, antes tão sólida, agora se desfazia em fios tênues. As pessoas na rua, que ele via da sua janela, pareciam diferentes. Seus olhos vazios, seus sorrisos forçados, seus movimentos repetitivos. Autômatos, marionetes de algo que só ele enxergava, fios invisíveis os puxando, uma dança macabra e sem sentido. O barulho da cidade, antes uma sinfonia irritante de buzinas e vozes, agora era um zumbido constante, uma vibração que parecia vir de dentro da sua cabeça, como milhares de insetos gigantes batendo asas em uníssono, ou o murmúrio de vozes incontáveis sussurrando em uma língua ininteligível. Uma paranoia gélida se instalou, a certeza de que ele era o único a ver a verdade por trás do véu, o único a ouvir a melodia proibida. Ele tentou falar com amigos, com a voz rouca e a mente confusa, mas as palavras saíam distorcidas, sem sentido, como se sua língua estivesse amarrada por fios invisíveis. Tem algo acontecendo, ele dizia, com os olhos arregalados de terror e fascínio, algo antigo, que se esconde à vista de todos, que está despertando. Eles o olhavam com pena, com preocupação. Você precisa descansar, Gabriel. Você está exausto. Mas como descansar quando o universo inteiro desabava na sua cabeça? Como dormir quando o nome Shilos era um martelo batendo nas suas têmporas, a cada segundo, a cada batida do seu coração, uma invocação, um chamado. A cada dia, mais uma camada da sua realidade era arrancada, como pele ressecada. O diário falava de ciclos cósmicos, de tempos esquecidos, de estrelas que eram portais, de entidades que se alimentavam de mundos e de sanidade. Não eram metáforas ou alegorias, eram descrições,
detalhes horríveis e precisos de uma cosmologia que destruía tudo o que ele conhecia. As criaturas que ele antes achava que eram pesadelos agora apareciam nos cantos dos seus olhos, formas amorfas que se moviam na periferia da sua visão, sumindo em um piscar, ou quando ele as encarava diretamente. Não eram ilusões, eram os habitantes daquelas outras dimensões, espreitando através das frestas que o livro havia aberto. O medo não era mais um calafrio momentâneo. Era um peso constante, esmagando seu peito, sufocando-o com a verdade esmagadora, a certeza de sua própria insignificância. Ele não estava apenas lendo sobre eles. Ele sentia a presença deles, os ecos de suas mentes vastas e alienígenas roçando a sua. Foi numa noite em que a cidade parecia ter silenciado completamente, um silêncio denso e assustador que preenchia cada fibra do seu ser, que Gabriel chegou à última página do livro. A última frase não era uma frase, mas uma verdade escrita em carne e terror. Era um desenho, uma espiral complexa, se contorcendo em si mesma, com um olho no centro, um olho que parecia familiar, mas que ele sabia que jamais havia visto. E embaixo, uma única palavra, escrita em um português estranhamente claro, mas com a mesma tinta pulsante e viva do livro: você já faz parte. Naquele instante, a verdade o atingiu como um raio vindo de um céu sem estrelas. Não era sobre descobrir, era sobre ser descoberto. Ele não estava lendo o livro. O livro estava lendo ele, o destrinchando, assimilando-o, convidando-o a um abismo sem retorno. A caligrafia, as imagens, os sussurros, tudo era um portal, um convite, um método de assimilação lenta e inexorável. Tilos não era apenas um nome, era um conceito, uma presença, uma entidade, uma força. Uma presença que permeava tudo, que sempre esteve lá, apenas escondida pela nossa frágil ignorância, por nossa visão limitada do universo. Era a própria essência do caos cósmico, a mente que aguarda nas profundezas do espaço-tempo. O cheiro do livro se intensificou, mas não era mais doce e nauseante. Era úmido, gelado. Uma frieza abissal que parecia congelar o sangue em suas veias. Ele olhou para o livro, e o couro pulsou. Não era couro, era pele. Ele viu os pelos minúsculos se arrepiando, viu as veias azuladas sob a superfície, pulsando em um ritmo lento e antinatural. E o olho no desenho da última página piscou, lentamente, dolorosamente humano, mas com uma inteligência que transcendeu qualquer humanidade. Era como se o próprio livro tivesse despertado, um ser vivo e consciente em suas mãos trêmulas. O apartamento tremeu, não um terremoto físico, mas uma vibração no próprio tecido da realidade, como se a realidade fosse um lençol sendo puxado e rasgado. As paredes do quarto de Gabriel começaram a respirar, não com o ar que conhecemos, mas com uma substância densa e incolor. A pintura rachava, e por trás dela, não havia tijolo ou cimento, mas uma carne pulsante, úmida, com tons de roxo, cinza e um verde doentio. A janela se distorceu, o vidro se curvou para dentro, como se uma mão invisível e gigantesca estivesse o apertando, moldando-o em formas impossíveis. E lá fora, o céu noturno, antes pontilhado de estrelas familiares, agora era uma massa negra e disforme, com orifícios gigantes que se abriam e fechavam, revelando um brilho esverdeado e frio, vindo de um vazio inimaginável. Olhos, não as estrelas que conhecemos, mas olhos que o observavam, milhões deles, bilhões, incontáveis olhos cósmicos que perfuravam a escuridão e a sua própria alma. Um grito se formou na garganta de Gabriel, mas não saiu. Sua boca estava seca, o corpo paralisado, a mente em um tormento indescritível. Ele sentiu sua mente se fragmentar, pedaço por pedaço, como um vaso de cristal caindo em câmera lenta. A identidade, as memórias, as esperanças, tudo se desfazendo, se esvaziando. Ele era apenas um recipiente, uma porta aberta, uma fresta através da qual o abismo podia espreitar. E através dele, o Chilos olhava para o mundo, para nosso mundo. Gabriel não era mais ele. Era um canal, uma consciência expandida em dimensões que a mente humana não pode conceber. As verdades cósmicas, frias
frias e indiferentes, escorriam para dentro, rasgando sua alma, revelando a insignificância de toda a existência. E a dor era a de um universo nascendo e morrendo ao mesmo tempo dentro do seu crânio. Era o êxtase do terror, a aceitação final do abismo, a fusão com o que é infinitamente maior e mais antigo. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram o silêncio. Um silêncio que não era normal para o apartamento de Gabriel, que sempre tinha o burburinho de sua televisão ou o som de suas pesquisas. Nenhum sinal dele. A porta do apartamento estava entreaberta, convidando ao mistério, e o cheiro nauseante de flores mortas e metal enferrujado ainda pairava no ar, fraco, mas persistente. Dentro, tudo estava estranhamente normal. A xícara de café na pia, o casaco jogado na cadeira, seus livros de história alinhados nas prateleiras. Mas do livro, daquele volume de pele e tinta pulsante, nem sinal. Havia desaparecido, levado seu leitor junto para os cantos mais sombrios da realidade. Ou talvez não. Talvez Gabriel ainda estivesse lá, mas o que restava dele não era humano, era algo transformado, uma extensão de algo que não deveria existir. Ninguém se lembrou direito de Gabriel. A memória dele se desfez como uma névoa matinal sob o sol. A cidade seguiu, impiedosa, engolindo mais uma história em seu vasto esquecimento, em sua indiferença cósmica. Mas de vez em quando, alguém, em meio à rotina frenética, sente aquele arrepio inexplicável, aquele vislumbre no canto do olho, de uma forma que se contorce e se esconde. Um cheiro peculiar de flores mortas e metal enferrujado em um dia sem razão, que por um instante evoca um terror primordial. Ou uma melodia, um sussurro baixinho, vindo de dentro da própria mente, um eco que se recusa a ser silenciado, reverberando um nome. Tilos, o livro se foi, mas o que ele revelou, aquilo não pode ser desvisto. O véu entre os mundos está mais fino agora, rachado pelas verdades que Gabriel testemunhou, para mim. E talvez para você também. Pense nas rachaduras no teto, nas sombras que dançam quando a luz pisca. Pense na cidade, nos milhões de pessoas, tão ocupadas com suas vidas, tão certas de sua realidade. E se tudo for apenas um palco? E se nós formos apenas as marionetes? E se, em algum lugar, nas frestas da realidade, ele ainda estiver observando, ouvindo, esperando que mais alguém tropece na melodia proibida, que mais uma mente se abra para a verdade esmagadora? Durma bem, se conseguir, porque o abismo é paciente, e ele sempre nos encontra.